Por isso que previdência, né, direito da criança, não sei o que, né, está na Constituição. Né? Direito à saúde, SUS, não sei o que, né? Para quê? Para proteger esse mínimo de estado de bem-estar social. Né? É interessante você estar falando disso, que eu peguei 3 matérias em relação à constitucional na constitucional. Até a ciência política, a galera dá um viés muito para a constitucional e direitos fundamentais. E todos os professores e algumas palestras que eu fui e tudo mais, a galera fala da Constituição daqui com algum justamente por essa característica só brasileira, basicamente, de você querer falar de tudo dentro da Constituição. Tipo, a galera tem o maior orgulho disso, né? E eu não via pelo lado, né? Tipo, a galera não trata como não constitucionais. Não trata dessa forma. Por quê? Porque o direito tem a característica de ser muito provinciano, por estrutura. Né? Relações internacionais, economia. Economia, se você não entender, para entender a economia baiana, você tem que entender que é a China que compra. É uma coisa então já é não provinciana. Mais voltada para o nosso curso de RI, fazer uma ideia do direito constitucional comparado. Exato. E a galera não faz. Direito constitucional comparado não é uma matéria, em geral, dada nos cursos de direito. Não dá. É, em geral, dada nos cursos de ciência política. A galera cita, e se você for olhar pela ótica do direito constitucional comparado, você vai saber que essas questões não são realmente constitucionais. Exatamente. Mesmo nos cursos, não é só no Brasil, não. Por exemplo, o direito da provinciana no mundo inteiro. Por quê? O que é o direito estuda? Diferente. A economia estuda a economia. Para você entender a economia baiana, você entender que a Bahia vende para a China. Né? Então, o maior relação com o comércio da Bahia, não sei o quê. Né? Então, você tem que estudar minimamente questões macro e questões de economia internacional, também política internacional. Né? Comércio exterior, não sei o quê. No máximo, relações internacionais é a mesma coisa. A gente está relações internacionais, já é para fora. Né? É o macro. Né? Agora, direito, você estuda o quê? A lei local. Tipo, medicina. Por que direito é o curso que é mais difícil de você convalidar diploma? Tirando os elementos brasileiros de corporativismo, que é difícil qualquer diploma ser convalidado no Brasil. Mas em qualquer país é difícil convalidar um diploma de direito. Por quê? Porque você estuda as leis do seu país. Então ele é provinciano no mundo, em qualquer lugar. Porque você estuda leis que são locais, são nacionais. Né? Então, cursos de direito, por essa característica, tem um provincianismo muito forte. E aí, nos Estados Unidos também, né? Os cursos de Comparative Constitutionalism, né? São dados nas faculdades de ciência política e não nas law schools. Né? Muito raramente, uma mais aberta ou outra tem esse direito comparado. Né? Aí, quando você vai ver isso, nas discussões internacionais, tudo bem, é bom que o pessoal de direito tenha orgulho sobre a Constituição. No atual cenário, eu até prefiro que o pessoal do direito tenha orgulho da Constituição brasileira do que jogar esse negócio no lixo para um Mourão chegar ao poder. Mas, quando você olha do outro ponto de vista, de como o mundo olha a Constituição brasileira, o mundo olha a Constituição brasileira como uma aberração. Agora, eu estava lembrando de uma entrevista em Chibana que eu vi um dia desse, que foi um dos constituintes. Mesmo ele no processo de Constituição, ele criticava que tinha excessos desnecessários para estar na Constituição. Alguém falou isso agora, alguém da STF falou agora, em uma palestra que falou sobre isso também. Né? Então isso está no debate. Né? No Brasil, de algum modo, a questão constituinte é por causa da crise, está no debate. Mas do ponto de vista da ciência mesmo, você vê que a Constituição brasileira ela é única. Não no sentido, o pessoal do direito é um orgulho, mas única no sentido é estranho. Quando você é único, é algo estranho no mundo, porque tem algo anormal. Assim, de todos, né? 190 países a gente é o melhor, olha só que coisa maravilhosa. Né? Tem uma coisa estranha também constitucional que, de certa forma, ela é uma lei em branco, né, que depende de criação de lei absurda. Exatamente. A questão da taxação de grandes fortunas está lá na Constituição, mas está lá falando que exige lei complementar e não acabou. Exatamente. Aí entra as megas declarações de intenções que a Constituição também está cheia. Né? Todo cidadão tem direito a moradia digna. E daí? E a favela é o quê? As palafitas. Sangue essa parte. Né? Tudo bem. O senhor está falando políticas públicas de bolos. Pois é bonito. Mas o que é que o direito constitucional no mundo fala? A Constituição não é para ter declaração de intenções, é para dizer o que é. Né? Separa os poderes, limita. Pá. Né? Tem gente que mora em palafita, que horror. O que é que precisa fazer? Desenvolver, gerar riqueza, economia, né? E resolver isso. Isso não é constitucional. Né? Enfim. Né? Mas o que é que tem a Constituição por trás? Né? Confiança da sociedade em uma ordem, né? Em uma distribuição de poder, os elementos de consenso moral. Né? Então, em determinado momento da história americana, era consenso moral de que realmente negros e mulheres não deveriam votar.
em determinado momento se começou a pensar que isso era um absurdo civilizatório. Né? Era racismo estrutural, racismo era negativo. Até o livro da Zambuja a gente falou no capítulo 3 que é racista. Né? Hoje a gente fala, ninguém vai escrever isso. É porque o texto de 1940. Né? O que é isso? O consenso moral da sociedade muda, evolui. Porque o consenso moral da sociedade evolui, muda, tem o processo de emenda. Né? Para adaptar a nova realidade, sem que seja necessário fazer uma nova constituinte. Né? Mas se tornando um processo histórico do Brasil, a gente nunca teve muita confiança na Constituição, tipo, para dos outros países, que sempre teve, acho que trocou 3 ou 4 vezes. Não, várias vezes, 7 vezes. Nós temos desde o Império, né, 7 constituições, da independência. Né? 7 desde a independência ou desde a República? 7, eu estudei por 7. Da independência ou da República, tá? Não, desde a Independência. República. 7 desde a independência. É, exato. Né? 7 independências desde a independência, 1922. Né? Então, assim, de fato, nós não temos por isso nós não temos uma consolidação constitucional, no sentido de cultura constitucional. Né? E por isso tem tantos problemas de interpretação da Constituição, do papel do STF como corte constitucional. Não está claro no Brasil, né, o que é isso. Aí, voltando ao elemento aqui, isso aqui também só para resumir, é bom que o pessoal também consolida o conhecimento aqui, estava falando sobre o processo, né? Constituição, processo constituinte, nova Constituição. Né? Você tinha a Constituição de 67, quando se estabelece o processo constituinte, o que é que acontece? A Constituição está vigente, quando você tem um novo processo constituinte, a Constituição anterior está vigente? Não. Não, ela deixa de estar vigente. Se tem um novo processo constituinte, é porque já não tem Constituição. Né? A Constituição anterior é suspensa automaticamente. Né? Isso significa que não tem leis? Não, as leis funcionam. As leis funcionam, porque as leis são o quê? Infraconstitucionais. E há o princípio da continuidade do Estado. O que está sendo discutido num processo constituinte com a soberania popular representada é o quê? É a distribuição dos poderes do Estado. Né? É isso que está sendo discutido. Mas o Estado ele continua via leis infraconstitucionais. Né? Por isso o judiciário, mesmo durante o processo constituinte, se alguém matar, pode ser preso pelo Código Penal vigente. Continua vigente. Mas uma vez que o processo constituinte estabelece, veja, o processo constituinte, lembrando, não é legislativo, tá? É constituinte. Porque o poder legislativo também está suspenso. Né? É o povo organizado desenhando as suas próprias instituições. Aí essa nova Constituição, por isso que o deputado é deputado constituinte. Né? Essa Constituição, esse processo constituinte promulga a nova Constituição. Com a Constituição promulgada, agora tem legislativo. Está lá, estabelecido na Constituição. Separação dos 3 poderes, o legislativo existe. Porque o legislativo agora existe, tem que ter eleição para o legislativo. Porque é uma Constituição democrática que estabelece eleição para o legislativo. Né? Agora tem eleição para o legislativo. Agora o deputado já não é mais deputado constituinte. Ele vai concorrer ao cargo de deputado federal. Né? Certo. Quando essa Constituição passa a existir, o STF vai analisar as leis anteriores à Constituição e ver quais delas são condizentes com o espírito da Constituição e internaliza, né, constitucionaliza as leis anteriores. A gente deu o exemplo da lei do impeachment, que é de 1950, mas era a lei vigente do impeachment da Dilma, né, que foi constitucionalizada, né, pela interpretação constitucional do STF. Algumas dessas caíram, foram abrogadas, porque o STF, no controle de constitucionalidade, percebeu algumas leis como inconstitucionais. Mas os códigos permaneceram, Código Civil, Código Penal, posteriormente reformados, atualizados pelo poder legislativo criado pela Constituição. Professor, então o desenho da Constituição do Brasil é rígida, a história dela em si é plástica, porque teve várias alterações, e tem várias emendas que são não constitucionais. Uhum. Certo. Já na... Cadê? No Império Britânico, ó. Eu botei Império O quê? Na Inglaterra, em si, já é um desenho plástico, né? Totalmente. Só que ela não tem constituição física, é uma constituição moral, não escrita, né? Exato. Tanto que é o seguinte, há uma discussão enorme no constitucionalismo inglês para dizer se a Constituição não escrita do Império Britânico, da Inglaterra, do Reino Unido, já passou por muitas mudanças ou não. Ou seja,
o fato de não ser escrita significa que é a mesma? Não. Não. Pode ter havido alterações fundamentais na distribuição do poder. Né? Como houve Revolução Gloriosa, etc. E daí depois da Revolução Gloriosa também. Não sei se foi aqui ou foi em outra aula agora, não perdi. Foi nessa. Que tem um texto que menciona o fato de que o parlamento, acho que foi nessa aqui, né? Foi aqui. Né? Que o parlamento britânico muda com maioria simples. Tá? Mas enfim, que tinha o Senado tinha um poder real. Né? O Senado lá, House of Lords, né? Os senhores, que vem da ideia de título nobiliárquico, né? Do feudalismo lá. Né? Permanece como House of Lords. Mas cada vez mais a House of Commons passa a ter mais poder. E hoje a House of Lords só tem um poder, na verdade. Que é o quê? O de atrasar né? a aprovação de leis. Isso é feito raramente. O único poder que os senadores, né? Os senhores, os lords, têm na Inglaterra é de atrasar por até um ano a aprovação de algumas leis. Eles não votam, eles não propõem, não fazem nada. No máximo, eles vetam. Só que esse veto só suspende a entrada em vigor por um ano. Isso antes era por 3 anos. Isso era um certo poder. Agora caiu para 1 ano. Isso é o quê? Emenda constitucional. Isso é alteração da Constituição. Né? Então, alguns falam, quando a House of Lords tinha poder real, era uma Constituição. Quando a House of Lords perde poder, na prática é outra Constituição. Sim. Né? Já nos Estados Unidos o desenho que ela é rígida, super rígida, mas a história dela também seria considerada rígida? Sim. Sim. Porque não tem alteração, só teve De 1771. Teve 10 emendas 76, de uma vez só, 10 emendas em 1792, que é chamada de Bill of Rights, que define os direitos individuais. Né? Daí a emenda número 2, que é a questão do porte de armas, etc. Né? Que é os direitos individuais de você fazer o que você quiser e tal. Né? Então essas 10 leis da Bill of Rights de uma vez só. E as outras 10 de 1792 para cá. Sendo que 3 delas também foi de uma vez só, não foi de uma vez só. Em um governo só, que foi o governo Roosevelt. Né? As mudanças constitucionais do New Deal, para estabelecer o mínimo de Estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Né? Então dessas 20, 13 foram em 2 períodos. Os demais foram muito poucos, 200 e poucos anos de história constitucional. Né? Bem rígido. Né? Aí depois daí, professor, isso daí o senhor finaliza a Constituição? Sim. Né? Esse mapa mental. Isso. Uma emenda para revogar a nona emenda. Fica com emenda. Se eles emendam o quê? Fazer a emenda para revogar a nona, para ela deixar de existir. Fica aquele debate de armamento lá, então. Sim, teria que fazer uma emenda para revogar a emenda, sim. Agora, a nova emenda revogaria o texto da emenda número 2. Teria que ser via emenda constitucional. professor, fora disso, a gente vai pegar a definição de Estado, povo, território. Sim, isso aí vai cair. Poder, soberania, vai governo. cair, tipo, uma questão o que é povo, né? Isso não existe. Essas definições relacionando povo, território, vai estar em formulações um pouco mais complexas. E a gente analisar Você na analisando resposta. essas ideias aí. Certo. Mas como falei, não vou cobrar exatamente o que é, não quero decorado, quero que vocês leiam, entendam, né, e consigam fazer análises mais complexas a partir disso. E Constituição foi a partir do Estado moderno que em si que foi ter escrita, que foi ter Constituição escrita. Exatamente. Né? Certo. Bom, é uma questão também, a gente mencionou aqui, as questões eleitorais. As questões eleitorais nem sempre estão na Constituição, mesmo nas Constituições escritas. Né? Nos Estados Unidos não tem nada relacionado à eleição. Né? O que tem na Constituição é relacionada aos poderes. E a formação do poder. O que diz lá é que o presidente é eleito, isso sim, o sistema de delegados, por Estado, etc. Isso está lá. Mas como se organiza a eleição, vai ser por processo. O processo eleitoral em si não é necessariamente constitucional. Tanto que não é o STF que cuida da eleição no Brasil, é o TSE. É um outro poder, é um poder eleitoral. Existe uma coisa chamada poder eleitoral no Brasil. Né? Então é uma outra coisa, né, que justiça eleitoral. Né? É uma outra coisa que vai cuidar das eleições. Porque a eleição diz muito respeito à disputa do poder, mas não à organização do poder. Né? Então, algumas, em geral, se considera na discussão da doutrina que
O tema eleitoral é um tema constitucional, mas não necessariamente presente em todas as constituições. Né? Pede lá o pessoal para falar baixo. Partidário, sistema partidário, pouquíssimas constituições estabelecem o sistema partidário. Eu vou lá para se alguém segurou o celular. Por quê? Por que as constituições não estabelecem sistema partidário? Por causa que o partido é a união de iniciativa popular, organização popular. É, uma livre organização, uma livre expressão dos indivíduos associados. No caso dos americanos, é mais do que isso. É porque os federalistas, né, que desenharam a Constituição, tinham pavor à ideia de partido, a maioria. E achavam que isso era faccionalismo, que dividia, que era guerra civil. A ideia deles lá em 1780. Né? Eu quase vi isso. Pois é. Mas, enfim, modernamente se viu que era impossível indivíduos serem representados diretamente. Né? Uma forma de organizá-los de forma mais profissional seria necessário. O partido passou a existir na realidade. Nos Estados Unidos, apesar do partido não estar na Constituição em nenhum momento, não está falando nada de pai na Constituição americana, né? Mas passou a organizar-se porque os indivíduos passam a se organizar na sociedade. Os indivíduos se organizam. Quando se organizam, formaram grupos. Esses grupos formaram partidos, viraram ideia de partido. Né? Então, não é na Constituição, mas é parte do processo da disputa de poder, a livre associação dos indivíduos. Aí você tem formas de legislar isso, de regulamentar. O Brasil tem muita regulamentação lá, para criação de partido, acesso a fundo partidário, tempo de TV que a gente discutiu. Né? Então são regulações, isso aí. Professor, além até agora do que o senhor falou, tem mais alguma coisa a respeito de Constituição? Não, a Constituição é esse elemento. Agora a gente entra em democracia, é isso? Aí entra em democracia. Né? Eu acho que é o mais complexo também. Em democracia, né, tem os elementos que a Zambuja elenca, né, de sufrágio universal, que mais? Garantia da competição, direito à oposição, livre expressão. Né? Então, esses elementos aí que garantem o que é uma democracia. O que a gente menciona é que, na realidade, aquilo é mais complexo. A gente fez aquela escalinha, né, com os conjuntos de básicos, que a gente acha que é básico. E totalitarismo. Né? Então, mas o que é fundamental? Né? Primeiro, a definição dos critérios básicos para definir o que é democracia. Bom, né? E aí pode ter questões que vão complexificar isso. Né? Para você analisar, por exemplo, o que é o mais fundamental desses critérios aí para ser uma democracia? É o sufrágio universal? O que seria o sufrágio universal, professor? Sufrágio universal. E porque não tem liberdade para expressar completamente a sua vontade individual. E porque países sem sufrágio universal eram considerados democracia. Não é isso? O Brasil não era democracia da República Velha? Ou era ditadura? Tinha eleição. Democracia censitária. O próprio Estados Unidos sempre foi chamado de um país democrático, um dos estandartes da democracia. Sem voto de mulher, nem voto de negro, nem voto de analfabeto, nem voto de que lá 70% da população não votava. E o que é sufrágio? Sufrágio universal, de que todos podem votar. Não pode haver nenhuma restrição ao voto, a não ser as mais básicas de tipo idade, né? Sai da minoridade. Crianças não podem votar. Fora isso, fora crianças, todos podem votar. Isso é sufrágio universal. Até 16 pode. É adolescente já, né? Então, a partir de 16, voto facultativo. A partir daí, todos podem votar. Inclusive os idosos, que não são mais obrigados a votar, mas podem votar. E aí, mulheres, analfabetos, todo mundo pode votar. Até presos, não sei o que, pode votar. Né? E os loucos não. Não, louco não. Agora é engraçado, o preso, que em si que ele vai contra as leis, ele tem direito a votar, né? Sim, porque ele permanece no Estado, ele está sob tutela do Estado. Né? Ele não é excluído do Estado, ele é excluído do convívio social. Dia das eleições eles saem para votar ou eles votam? Não, tem urnas eletrônicas lá no presídio e eles votam lá, mas essa eleição agora só 5% de todo a população carcerária vai votar. Todo mundo está habilitado a votar, porque como agora a questão da biometria, não sei o quê, também para votar estando preso tem alguns requisitos. Né? E aí o juiz também vê a razoabilidade do exercício do direito. Esse direito do presidiário pode ser suspenso eventualmente. Ele não pode ter contato com as propostas dos candidatos? Ou ele ia votar? Ele vota e quem paga a pensão para a família dele, né, pai? Princípio. É só para mostrar. Muitos não votam, nem querem. Estão presos, vai se portar que está com o sistema fora. Né? Mas é a ideia de que você não pode excluir, é uma questão de princípios. Né? O preso está excluído do convívio, ele está excluído dos seus direitos como cidadão. Mesmo tendo matado alguém, ele continua sendo cidadão.
É por isso que as pessoas não entendem, né? O direito ele é impessoal, né? Ele não é ad hoc, ele não é caso a caso. Lembra-se aquele caso da Suzane von Richthofen, né, que matou o pai e a mãe, não foi isso? E aí quando sai o Dia das Mães, fala, sai o Dia das Mães, que coisa absurda. Não, é porque o direito não fala quem você matou foi sua mãe, então você não pode mais ser o Dia das Mães, não. Não, o direito não é assim. O direito é presos que cumpriram X% da pena, que tem um bom comportamento, que não sei o que lá, tem indulto em certos feriados. Por coincidência, chama-se feriado Dia das Mães, poderia ser de Dia da Galinha, mas é Dia das Mães. A ironia está aí. É uma ironia, mas pode sair, não tem nenhum problema. A felicitar a mãe dela. Essa garantia individuais, ainda que o direito à liberdade Lula vai votar em quem? Em Haddad? cessado é uma forma de se garantir que o Estado continue sendo democrático em todos os pontos. Pergunta boa. Porque, por exemplo, ainda que você encerre o direito à liberdade de uma pessoa por ele ter transgredido as leis, ele continua sendo. Sim, porque ele continua subalterno ao Estado. O Estado continua maior do que ele continua cidadão. Ainda que com direito à liberdade suspenso por algum cometimento de uma infração. Os direitos não são ligados diretamente. Porque a ideia de que o Estado ele não o Estado moderno, ele não é mais o chicoteamento democrático, principalmente, não é mais o chicoteamento de praça pública. Né? A ideia não é dar pena ao corpo do indivíduo, né? É a pena específica. Você matou, reclusão. Né? Pena de reclusão por determinado período, de acordo com a proporção da pena que você cometeu. É só isso. Então Lula vai votar em Haddad nessa. Não vai poder votar. Aí é uma pergunta específica, eu não sei. Tem onda eletrônica na PF lá. Volta em Andrade. É intransferível. Você não pode passar para outra pessoa, mesmo que você... Sim, o direito, se é direito dos indivíduos, ele ao mesmo tempo ele é de todos, né? Mas o que é seu é intransferível. A ideia do indivíduo tem os direitos individuais, Pronto. mas é para todos, então acaba sendo igual. Vamos focar nos detalhes da democracia, que a gente já está fugindo desses detalhes, pelo amor de Deus. Né? Não, democracia tem uma série de elementos, eu falei aqui da democracia, né? Sufrágio, né? O elemento fundamental da democracia, mas o que é importante, né? Não vai cair lá na prova algo que não está definido por ninguém, não tem consenso, não vai ter na prova Venezuela, democracia sim ou não, né? Não tem. Você não ia fazer um negócio legal desse. Não tem consenso. Eu tenho que Você não aceitar botaria um negócio todas legal. as respostas para o verdadeiro, né? Não, a questão não vai Tem estar... embasamento teórico. Pois é, a questão não vai estar elaborada assim, né? Mas vai estar mostrando, vai ter uma questão, por exemplo, que pode problematizar essa questão do sufrágio universal. Né? Então é verdade que só é democracia, vai estar lá bem escritinha e tal. Os egípcios só podem ser considerados democráticos com a ampla vigência do sufrágio universal. Né? Por isso, os Estados Unidos, há um consenso na literatura da ciência política de que os Estados Unidos, antes do voto dos negros e das mulheres, não era democracia, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É melhor essa risadinha. Uma clássica pergunta social, Porque Fala não alto. precisa do sufrágio. Por causa que é um dos pontos da democracia. Como dela? Mocinha CDF. Como? Brisa. Brisa. Minha amiga CDF. É um elogio. Minha amiga de língua que fala alemão, me explica uma coisa. Nesse momento que o professor fala que, Em geral, a maior parte das democracias... por exemplo, nos Estados Unidos não teve sufrágio eleitoral. Por isso, a maior parte das democracias não tem voto obrigatório. Nesse momento que não votava e continuava sendo democracia, porque querendo ou não, ele tinha outros pontos que eram considerados democráticos. Tão elogiada pelos nossos constitucionalistas do direito brasileiro. Né? Porque cheio de Obrigado simplicidade, por estar né? no vídeo. Uma dessas simplicidades é a obrigação do direito ao voto. Né? A obrigação do direito é como se a pessoa tivesse, você é obrigado a ser feliz. Isso é imposição, isso não é um direito. Você Né? deve exercer o seu direito. Não é só deve, dever normativo. Né? Você pode não é fazer. obrigado. Você é obrigado, você não tem opção. E se não fizer, você é punido. Você não pode Isso. viajar que a gente não te dá passaporte. Você fica preso. Seu não tem mais habeas feio. corpus. Você não foi votar, seu feio. Pois é, então veja, Bobo. é uma contradição. Agora, isso significa que o Brasil não é democrático porque é obrigado Que a obriga votar? a gente a fazer as coisas? É um Não. negócio contraditório. Venezuela é democrático também, pessoal. A ideia do constituinte brasileiro foi justamente a ideia de que o povo brasileiro, como ele não estava na sua maturidade democrática, que estava saindo de uma ditadura, ele precisava ser educado para viver em democracia.
Esse foi a ideia do Constituinte. Eu acho que não deu muito certo, então. Assim como o nosso CLT. Muita coisa não deu certo, né? Na prática, essa foi a discussão do... Lembra aquele artigo que eu mandei que eu mostrei do ex-chanceler do México, né, Jorge Castanheira, né? Que ele discute isso, que na ideia dele, que eu mostrei a discussão com o meu amigo lá, e meu amigo discordou, lembra daquela discussão? O Jorge Castanheira diz, a democracia no Brasil ela é tutelada. É como se o judiciário dissesse, como o brasileiro não sabe votar, a gente retira o primeiro lugar do candidato, que ele não deve mais ser eleito, ele é negativo, ele é ruim. A gente retira na justiça. Por quê? Porque é tutelado, o povo brasileiro não sabe votar. Eu lembro Né? que teve até um autor que já se que disse que a democracia no porque a população não tem conhecimento suficiente para exercer tanto direito. Assim. Mas Exatamente. Aristóteles também falava isso. Né? Aristóteles também falava isso. Aristóteles, os gregos também falavam isso. Vem dos gregos. A Mas ideia é de fato, pô, aristocracia porque, é por essa, exemplo, né? tem, por exemplo, seu João não tem noção, a gente tava conversando antes de vocês chegarem. Seu João não tem noção de nada, a gente tava falando sobre, tipo, uma nova Constituição com a votação e as ideias por parte de uma iniciativa popular, ou seja, mesmo que esteja escrito de uma forma mais, como é que eu falo, mais simples, simplificado. fazer uma votação com os parágrafos de forma mais simplificada para a população entender, o pessoal mais simples. Mas seu João que está lá na roça, que não entende banana nenhuma, não entende quase nada, nem do português, vai botar ele para votar no artigo da Constituição. Seu João vai tipo, se o partido disser que aquilo dali que ele está votando está errado e tem que dizer não, mesmo que seja algo bom para ele, pela ignorância, talvez ele vote não, entendeu? Ou seja, a população em si, ela não tem tanto conhecimento, tanto é que muita gente compartilha muita coisa que não é verdade, achando que é verdade. Isso acontece muito, ainda mais no Brasil. A galera não pesquisa, pô. A galera... Inteiro, né? Não, mas aqui no Brasil você vê algo, por exemplo, tem colegas que vão debater, a gente vai debater alguma coisa e tipo, ele pega algo que não tem embasamento nenhum, que ele ouviu falar e quer botar aquilo como se fosse acima da razão, que aquilo fosse mas qual é a real. contradição que nós estamos entrando nesse campo aí? Desculpa. Essa própria visão dele é uma visão paternalista. Exatamente, a ideia de que para isso, como se resolve isso com a tutela, né, do Estado sobre a população. Por isso que ignorante. vem a brincadeira papai-estado, né? Exatamente, dizemos, se você for para o lado do liberalismo, você não pode concordar com essa ideia. Sim. Né? Porque a ideia de que os indivíduos são sim atores racionais. Isso é que é aquilo que a gente também sabem defender comentou. seus interesses. E que a gente comentou, querendo ou não, no Brasil você fica obrigado a gostar da ideia keynesiana, do papai-estado, que tudo tem que ser do Estado. Né? Então, por quê? Porque essa é a ideia no Brasil, e o Constituinte foi muito isso, o que era a ideia também, né, de constitucionalizar elementos não constitucionais, só para torná-los rígidos. Era a ideia também de tutela, sobre elementos de política pública. Para dizer, até o governante, ou o próprio poder legislativo, né, formula as leis. Ele não tem condições de formular leis boas. A gente tem que aproveitar o momento constitucional e cristalizar tudo isso. Porque se deixar na mão do legislativo, ele muda por maioria ocasional. Ou o executivo faz por maioria ocasional. Mas, bom, o governo existe para isso. O legislativo, o executivo existe para executar e legislar. Mas o Constituinte já tutelou, já falou, não, você não vai executar assim fácil não, nem vai legislar assim fácil, a gente está cristalizando isso aqui, tornando difícil de mudar. Então não é só o indivíduo que é tutelado, né? Até os poderes já foram tutelados, não moderados, que é o normal que a Constituição faz, né? Dividir os poderes e equilibrá-los harmonicamente. Isso toda a Constituição tem que fazer, democrático. Né? O que estou dizendo aqui é de tutela, está dizendo que proibindo, quase, né? Limitando a capacidade efetiva de governo do executivo e do legislativo. Né? A Constituição, pensando que poderia emanar daí leis ruins ou políticas públicas ruins do executivo, né? Com maioria ocasionais. Né? Isso mostra que é uma fragilidade da nossa cultura constitucional. Por que isso? Porque não se confia. É um elemento de confiança. O Constituinte já não confiava no brasileiro que viria depois dele. Né? Enquanto que na Inglaterra fala, não, a gente confia nos ingleses que vêm aí dos próximos 300 anos, não precisa nem escrever. E aí quando vai aparecendo, assuntos vão discutindo ali mesmo, no parlamento, com maioria simples. Você muda, né, equilíbrio de poderes na Inglaterra com maioria simples. Mas assim, eles não vão fazer isso, não. Por quê? Não, porque aqui já está definido que é assim. Ninguém vai fazer. Você confia. Que não tem noção do que está fazendo.
Se você Eu até botar entrevista, pra eu não caramba, posto no volta grupo, tudo, e Luiz essa Eduardo quantidade de também. gente que volta Ele tudo. mesmo sendo deputado do Muita gente já não está indo, você não é obrigado a voltar. Constituição O risco de perder benefício. tinha um excesso social. Sim. Exato. Aí isso aí, na época, quando se discutiu isso, os liberais defendiam a Constituição mais enxuta, né? A esquerda dizia que isso era elitismo, que era contra o povo, etc. Mas ele falando isso. Mas não sinceramente, eu fico em cima do muro, né? Porque de fato há um elemento importante de proteção de direitos na Constituição, porque o Brasil realmente não é um país. É o Brasil, né? Então é importante cristalizar certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, enquanto cultura constitucional, isso gerou uma auditoria, porque é só brasileiro. Só brasileiro. E aí os constitucionalistas vão alojar isso aí. Só tem no Brasil. É estranho, por que só tem no Brasil? Né? Bom, né? Mas isso mostra que o elemento de confiança tem no Brasil, mas tem um cara. Né? Obviamente tem a confiança na Constituição, de certo modo, as instituições existem, funcionam, os poderes, mas já se pensou em não confiar tanto. Aquela coisa lá do Clint Stewart, confiar é bom, mas não confiar é melhor. Né? Os constituintes brasileiros não confiaram tanto. No caso inglês, né? a confiança na Constituição e nos que vêm após a Constituição era muito mais forte. Né? Então isso aí pode aparecer na prova, por exemplo, sobre o nível, né? Sem necessariamente ser algo uma afirmativa, você julgar a razoabilidade dela, né? Sobre o nível de confiança numa Constituição que cristaliza elementos não constitucionais dela. Pode aparecer alguma frase falando sobre isso. Né? Então, democracia, a questão do sufrágio, a questão da livre expressão. Por que livre expressão tem a ver com democracia, se não é constituinte dos poderes? Dizer o que você pensa, o que você quer, né? Pluralidade de ideias. Cadê o E por que isso é elemento tão fundamental da democracia? Porque a democracia pressupõe o quê? De onde vem o processo constituinte? De onde emana o poder? Do povo. Garante os direitos individuais. Democracia ocidental moderna. Né? Garante os direitos individuais, o poder emana do povo. O povo, esse poder é exercido por meio de representantes eleitos que buscam o bem representam os comum. interesses individuais. Esses interesses individuais só podem existir se forem vocalizados, se forem expressos na esfera pública. Portanto, se não houver liberdade de expressão, não pode ter democracia. Mais do que o sufrágio universal. Né? Veja, você pode não ter sufrágio universal, lembre-se, de ser democracia, porque não se consideravam todos os membros, os indivíduos sobre aquele território, nem todos eram considerados cidadãos. Mas aqueles que são considerados cidadãos têm que ter a liberdade de expressão. Os que são considerados cidadãos. Hoje, no nosso regime brasileiro, todos são considerados cidadãos. Então, todos que têm cidadania, obviamente. Né? Mas... todos são iguais perante a lei. Por esse rumor. Ouvimos um rumor que todos são iguais perante a lei. E, de certo modo, né? No papel, está assim, né? E de certo modo, veja, a questão do Brasil, existem deturpações, quer dizer, desigualdade de poder existe em todo lugar. Né? Você não pode pensar que a filha de Donald Trump está sujeita aos mesmos procedimentos dos demais da sociedade americana. Não está. Ou que a família real britânica está sujeita aos mesmos procedimentos dos demais, que vai para, sei lá, vai no cartório e fica na fila lá, a princesa na fila. Fica? Eu tava pensando um dia desse, como o presidenciável vai voltar e fica na fila também, a galera deixa ele passar. Não, passa na fila. Tem uns que preferem ficar na fila para ficar, né, Fazer aquela média, pra passar no jornal dizendo, Haddad chegou aqui, ficou na fila com o povão. Às vezes tem a prerrogativa, né, do voto, justamente pelas questões de segurança, tem os processos federais com eles e tal, eles podem passar na frente. Né? Então, veja, mas isso significa quebra da igualdade perante a lei? Não, isso não é perante a lei. Né? Isso é uma proteção justamente à vontade popular, porque eles estão ali representando parte da vontade popular. Né? Pode ser que tenha risco de uma facada, né? De algum ataque. Mas mais do que isso, mais do que o dia da votação, né? No normal, o membro da família real britânica ou a filha de Donald Trump estão sujeitos aos mesmos processos do que os réis mortais? Não.
Não, estão sujeitos a várias proteções, são proteções que são também inerentes ao cargo, proteção da família, etc. Né? Então você passa por cima de determinados processos para proteger um cargo. Lembra que eu falei de diferença entre presidente da República e presidência da República quanto instituição? A instituição presidência da República dá uma série de proteções ao cargo, inclusive extensivas à família. Até que os candidatos, todos eles têm acesso a 13 instituições federais importantes. Exatamente, né? Os candidatos e tal, e uma vez no cargo, proteção inclusive à família. Né? Portanto, você não vai deixar que a filha do presidente fique, sei lá, na fila do banco ali para sacar um dinheiro, não sei o quê, mas caso você não seja morta a filha do presidente. Né? Com os efeitos políticos. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, um assassinato acontece na rua, mas todo mundo... E as outras pessoas não estão sujeitas a assassinatos? Estão. A diferença é sobre poderes da República. Né? Naquele momento, a filha é filha de um presidente da República. Portanto, o assassinato de um filho da presidente da República tem efeitos sobre o equilíbrio político do país. Uma facada em Bolsonaro, uma facada daqui, qualquer um pode levar, aqui sai no Unifax. Né? A nação continua. Né? Uma facada do candidato a presidente na primeiro lugar na pesquisa tem efeitos sobre a ordem política nacional, sobre a própria legitimidade do sistema. Efeitos até no dólar. Isso vai no caso do Bolsonaro, baixou e Pois é. Mas eu li um artigo dizendo que a prerrogativa era que a esquerda teria menos poder de se candidatar depois da facada. Foi uma coisa assim. A esquerda tem o que mesmo poder? Menos chance de voltar ao poder depois da facada. Depois da facada, exato. E não mostrou-se não correto necessariamente. Eu já li outro prerrogativa, por exemplo, quando deu que ele tomou a facada, o dólar subiu. Quando deu que ele já estava melhor, o dólar tinha baixado. E tinha baixado legal, tipo assim, como se o mercado estivesse achando que agora, porque ele tomou a facada, a população em si ia se sensibilizar e ia votar nele. E também que ele não tinha risco de morte, Isso. E portanto ainda estava na chance de ganhar e tal. Isso. Né? Pois é, né? Mas então aí a ideia de que em determinadas, por prerrogativa de cargo, que é a ideia de foro privilegiado, né? Que aí é uma distorção absoluta. Né? Eu ia falar isso, tipo, eu rola todo ano no Congresso de Direito Constitucional que tá aqui, e um dos temas da palestra de uma mulher lá de São Paulo, foi sobre o uso deturpado do nome, que é foro por prerrogativa de função. E que existe uma crise hoje em cima disso por conta das pessoas que estão exercendo esse cargo. E nunca ninguém falou nada sobre foro por prerrogativa de função. E a galera quer ver um cara como Cunha preso e não entende que ele é deputado federal. Não entende que ele é o que a Aécio é senador. E que isso pode gerar uma crise de harmonia entre os poderes. Do poder judiciário não passar a respeitar E não é só uma crise interna no sentido da briga dos poderes, mas uma crise externa também por causa da como é que chama? Tem uma pressão popular muito grande. Não, mesmo com a pressão popular interna, mas entenda, a visão no exterior, que é a área de vocês, ia ter uma deturpação da visão de como está a política atualmente. Mas aí eu vou falar duas coisas que são interessantes em relação a isso. É o seguinte, né? Uma coisa é o seguinte, eu entendo, primeiro, a importância do direito comparado. Não só direito constitucional comparado, direito comparado. Né? Você vai ver a ideia de foco prerrogativa de função no mundo. Né? A Alemanha, quantas pessoas têm foco prerrogativa de função? Na Alemanha. Né? Nos Estados Unidos, aí são 2 ou 3. Né? No Brasil, 50 mil. Né? O Brasil é o Maracanã. Exatamente, está lotado assim, de prerrogativa. Né? Então, isso é um exagero comparado. Não é só porque tem 2 ou 3 países que tem 2 ou 3 pessoas e os outros são 50 mil, não. Mais uma vez, só o Brasil tem 50 mil. Não é uma questão de Eu vi sua indignação agora no olhar, professor. Eu vi sua indignação agora no falar. Mas aí, bom, aí é o seguinte, mas eu entendo que tem que ter. Mas o que é prerrogativa de função? Por isso ele tem que ter qual é a função. Qual é a função dele, de Cunha? Deputado federal. Não é deputado federal? É. Então, essa é a função, deputado federal. E se for presidente da Câmara, ainda mais. É presidente de um poder. Né? Sim. Poder não, que vai ser o presidente do Congresso, que é o Senado. Né? Mas, enfim, presidente da Casa, legislativo. Né? Bom, você pode estabelecer regras até diferentes até para o presidente da Câmara e outros para os deputados comuns. Mas a questão é a função. A função dele é legislativa. Isso ele não deve ser preso por questões relacionadas diretamente ao exercício do cargo. Né? Aí vem a questão, corrupção é uma questão diretamente relativa ao exercício do cargo? Se você disser que sim,
está legitimando a corrupção. Fala, não, é que meio que faz parte mesmo, mas é corrupção porque faz parte do exercício do É cargo. que é no Brasil, não, como... corrupção é um crime. Se corrupção é um crime, ele pode ser punido, politicamente por isso. Agora, o que seria uma questão de punição, a proteção à prerrogativa do cargo? Por exemplo, a ideia, por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Né? Aí entra no caso americano. A questão que você tem que falar o que quiser. Exatamente. Né? Porque se você fala o que você quiser e aquilo é considerado racista, né? Aí vai dizer o seguinte, ele está representando parte da população, infelizmente. Mas nós temos que aceitar enquanto a moral não muda. Quando a moral mudar, isso vai ser considerado inaceitável. Vai mudar até a Constituição. Mudou nos Estados Unidos. Mas tem que proteger o cargo. Então, ao falar como representante de uma população, você não pode prender Cunha porque ele falou algo. Isso eu considero que seria a prerrogativa pela função. Agora, Você corrupção, tem um crime também tem uma mala de relacionado 50 milhões de reais, o que é que tem a ver com a função? O cara correndo pra Né? Com dinheiro na cueca, aquele deputado de dinheiro na cueca, o que é que isso tem a ver com a função? Proteger para isso? Não é para isso que é a prerrogativa. Aí qual é o problema? Eu entendo qual é o problema futuro. Por quê? Porque a gente não confia. A gente confia é bom, mas não confiar é melhor. Né? O Constituinte já sabia disso. Né? Qual é o problema aí? É que você pensa o seguinte, se a gente fizer isso, se a gente cortar as prerrogativas, né, a proteção do foro privilegiado, se a gente cortar demais, o que é que vai acontecer? A política brasileira está demasiado judicializada. E aí vai ter procuradorzinho de interior, de 25 anos de idade, recém-formado, né, passou no concurso, né, e vai querer prender o deputado que é inimigo da família. No Brasil acontece isso por quê? Porque a gente falou que no Brasil não existe moderação no exercício dos poderes. Os caras fazem coisas que realmente exageram, eu já discuti aqui, né? Poxa, o cara, na véspera da eleição, sai um bocado de processo contra um bocado de político que está concorrendo pelo voto popular. E para ser representante, o povo tem que ser liberado de votar em quem quiser. Você não pode tutelar, o Estado não pode ficar tutelando o voto. Dizer agora que Alckmin está se concorrendo, eu vou tutelar também o povo não sabe votar, e vou abrir um processo como procurador contra Alckmin, um contra Luiz Marinho, um contra Scaff. Aí você tira todos os 4, 5 que estão concorrendo ao cargo e o procurador está querendo tirar da briga eleitoral. Bom, isso aí é um exagero, judicialização. Né? Portanto, eu sou a favor da redução, né, do foro privilegiado, mas para isso eu precisaria confiar que os nossos procuradores, o nosso Ministério Público, que o nosso Judiciário, ele é moderado. Ele não é um doido saindo falando a torta e a direito, dando julgamentos, dando declarações estapafúrdias. Não, tem que ser moderado, tem que ser a Suprema Corte Americana. É difícil, né? Porque o arroz falta hoje. Esse que é o problema. Então, assim, no Brasil não tem muita solução, não tem pra onde ir. Sobre o foro privilegiado também, tem o caso de AS, que ele sentindo que poderia perder para o Senado, então ele disputou para deputado federal. Sim. É para não perder para o foro. Exatamente, porque ele achou que poderia perder para Senado, então ele foi para o deputado federal. Né? Mas aí ele está jogando as regras vigentes. Não é nada o que ele está fazendo, Não não é nada é. legal aí. Né? Quase nomeação de... Pode ser imoral, mas não é legal. Vai jogar ele pra... Sim, mas veja, aí é que tá. Esse é o grande problema. Né? Esse aí foi interessante que eu tive a chance de falar lá com o Moro. Ele fica sem saber o que responder porque... Isso aí vai bem de cerveja, né? Que na República não perguntei isso. Né? Mas, porque na verdade ele sabe que ele fez política. Né? Não é função do juiz de primeira instância, né, interferir em algo, tudo bem, não estava fazendo contra Dilma, estava fazendo contra Lula. Mas isso não é na teoria, a gente sabe que estava fazendo contra a Dilma, sim. Mesmo que na teoria, né, no processo, fosse contra Lula. Né? Mas ele está interferindo diretamente no exercício do executivo. Não é função do judiciário fazer isso. Não é função do judiciário. Né? Bom, é falta de moderação do juiz. Quando aí os petistas reclamam que em nenhum lugar do mundo isso seria aceitável, de fato, não seria. Não seria. Né? O juiz de primeira instância fazer isso quando o presidente dos Estados Unidos não faz. Né? Mas enfim, o Brasil é assim, não tem moderação, não tem de fato. Só que não tem moderação porque o juiz também faz isso, porque o juiz se veste a capa de super-homem, né? Veste não é a toga, né? Esse é o juiz togado do respeito, não, é capa de super-homem, eles acham que é capa do Batman. Né? Mas não, como eu tenho que ir por cima. Né? Por quê? Porque de fato também a política tem muito problema de legitimidade, de confiança, de moralidade, os três. Né? Só que não é função da justiça resolver isso. Né? O poder judiciário é o menor dos três poderes. Tanto que a divisão dos poderes, em geral,
Não é, o judiciário é para pegar a lei que já foi feita lá. Né? E vai aplicar os códigos. É isso. Mas, e pior que aqui, tipo, até que conversa de bar, assim, a gente, o Lúcio do STF que manda em Não, esse aí é falso, né, como eu mencionei aqui. Na prática é falso. Isso é algo que os ministros do STF gostam de dizer que é, porque isso dá poder a eles na narrativa. Mas na prática não é. A liminar do Supremo Tribunal Federal retirou Renan Calheiros do poder? Não. Como é que ele manda em tudo? Ele não falou, não pega daí. Vai fazer Agora, Gilmar Mendes liberou uma galera, né? Ah, sim, mas o que é liberar uma galera? É Gilmar Mendes obedecendo aos políticos corruptos. Quem manda aí? Quem manda é a política. Né? Gilmar Mendes é cachorro de político. Sim. Né? Então quem é que está mandando aí? Gilmar Mendes? Não. Gilmar Mendes está pagando favor de político. Né? Então quem manda é o quê? Quem manda é a política. Agora, Quem manda em última instância é a política. Porque em última instância o STF está fazendo política. Está fazendo política por quê? Porque quem manda é a política. desculpa, professor. A respeito da democracia, os critérios, né, os básicos que o senhor passou na outra aula, seria a eleição, voto direto ou indireto, não é isso? Aham. Nessa eleição, entre as regras, se leis e funcionamento estarem ok, tem que ter alternância de... Alternância de poder fundamental. Sim, Do indivíduo, do né? indivíduo. Aquela ideia pode estar na prova também. Por que partido não? Ou afirmação de que Porque partido o partido sim, né? não, o partido pode ficar por causa que em si cadê o senhor falou isso agora, pô? Não, o partido é por causa que cadê esse? Eu vou ter aqui agora. Porque é liberdade de associação. Liberdade de associação. Porém, o indivíduo não, por causa que é o medo da tirania. Por isso que Exatamente. ele não pode ficar por mais de depois só que Fernando Henrique Cardoso garantiu a No caso do reeleição. Brasil, no caso dos Estados Unidos também. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos. Que foi na O época Roosevelt, Não da- existia, a ideia era cultura jurídica. A Constituição não dizia quantos mandatos. Sim. Mas a cultura jurídica americana, a cultura constitucional americana, a cultura, né, meio que estabelecia, pela moral coletiva e tal, estabelecia 2 mandatos, uma reeleição. E não volta mais, né? Tipo, Só que aí o Roosevelt falou, mas isso está onde na Constituição? Não está em lugar nenhum. Aí ele se candidatou para a terceira. Aí isso quebrou a cultura constitucional jurídica americana, no período que era um período sui generis, era um período das guerras mundiais, do New Deal, um período realmente de grande transformação da economia da sociedade e do mundo, da economia da sociedade americana e do mundo. Né, da Até um economia momento mundial. de segurança você manter o Exatamente, cara. como foi Churchill na Inglaterra, etc. Né? E- Então nisso aí ficou, mas ele quebrou, quando ele quebrou essa cultura, os americanos ficaram com medo de aí agora qualquer um vai querer 3 vezes, Ou mais.